Olá, seja bem-vindo a mais um Café Teológico. Muito obrigado por sua companhia, você que nos acompanha pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais. No programa de hoje falaremos sobre imigrantes, refugiados e o Papa Francisco. E quem toma um cafezinho com a gente é a secretária regional do Cáritas no Paraná, Márcia Pôncio. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Giovanni. Como é que você está? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Enquanto eu sirvo o nosso cafezinho, a gente vai fazer uma breve pausa para você também pegar o seu. E daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Café Teológico dessa semana, falando sobre imigrantes, refugiados e o Papa Francisco com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo Márcia, a gente poderia começar entendendo o que é esse projeto Cáritas? A Cáritas é um organismo da Igreja Católica. A Cáritas é uma organização internacional. A nossa sede fica em Roma, pertinho do Papa Francisco. E é uma organização, uma federação de mais de 170 organizações no mundo. Nossa. Que atuam com diversos temas. A Cáritas é muito conhecida internacionalmente por trabalhar em ações de emergências, por exemplo, ações de catástrofes ambientais, né, em atender situações, populações mais vulneráveis. Então, é uma organização internacional, é vinculada à Igreja Católica. No Brasil, nós estamos desde 1956. Quem trouxe a Cáritas para o Brasil foi Dom Helder Câmara. Ah, que legal. Então, o secretário da CNBB na época, né, trouxe a Cáritas para o Brasil, e a Cáritas atua hoje no Brasil com uma rede de 188 entidades membro que nós chamamos. Nossa, que legal. É uma rede muito capilarizada, nós estamos em todas as regiões do Brasil, com várias atuações, várias áreas de atuação. Então, nós temos hoje 12 áreas de frentes que nós atuamos nesse rosto social da igreja. Entre estes rostos está o rosto da migração e refúgio. Que legal. E o quão importante é esse assunto hoje? Porque a gente lê muita coisa nas notícias, a gente tem muitas opiniões, muitas vezes infundadas sobre esse assunto. Qual é o tamanho desse problema? Ele é um tema muito novo, né? Não novo, pelo contrário, né? A migração e refúgio é um tema muito antigo, né? Para a sociedade e até mesmo para a igreja. É um tema bastante... Pega lá Mateus 25, né? Acolher o migrante, né? Sim. Então, a própria história da humanidade, ela fala da migração. Para dentro da Cáritas, ele é um tema um tanto mais recente, né? Nós temos historicamente algumas Cáritas, como Cáritas do Rio, Cáritas de São Paulo, que atuam com o tema da migração e refúgio há mais de 40 anos. Tá. Né? Por outros contextos sociais, né? Do momento, históricos, conjunturais. Como um tema geral, amplo, com essa migração mais contemporânea, que nós chamamos essa migração mais recente, a gente tem uma atuação da Cáritas que vem nos impulsionando para a ação praticamente ali desde 2000 e depois do terremoto no Haiti, quando a gente começa a ver esses novos rostos da migração. E você trouxe um tema que ele é um tema muito controverso, né? Ele é um tema polêmico muitas vezes, né? Se a gente falar desse tema para dentro da estrutura da igreja, é o nosso compromisso com o Evangelho, é a prática do Evangelho. Né, acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de fragilidade, acolher os empobrecidos, com os seus mais diversos dramas, né, individuais ou coletivos. Então, é uma responsabilidade do Evangelho. Né? Mas é um tema bastante novo para a sociedade como um todo. E há muita controvérsia. Né? Tem gente que fala que o Brasil está de portas abertas, que o Brasil está de portas escancaradas. É meio contraditório quando você fala da cultura que nós tentamos firmar no Brasil. A gente sempre vendeu uma imagem do Brasil extremamente acolhedor.
A gente adora falar de migração. Se eu conversar mais 5 minutos com você, eu vou perguntar qual que é a sua descendência. Você tem uma descendência italiana, ucraniana, espanhola? A gente adora falar sobre isso, Sim. né? De onde nós viemos. Mas eu tenho isso na minha família, eu sou italiana e espanhola junto. Mas a gente está falando hoje de uma migração muito diferente. A gente está falando de uma migração que vem de conflitos sociais, a gente está falando de uma migração que vem de situações de perseguições, de guerra, de catástrofes ambientais. Então, a gente fala dos refugiados do clima. Então, nós estamos falando de um outro rosto, né? E aí, quando você fala desse rosto, que ele tem uma identidade própria, que traz consigo muito mais sofrimentos, né? E angústias do tempo, por exemplo, você fala de um rosto sírio, você fala de um rosto haitiano. Quando você fala de um rosto do mundo árabe, imediatamente as pessoas relacionam a todo esse movimento que existe hoje contra a religião muçulmana, né? Vinculando a religião muçulmana ao terrorismo. Então, você tem um conflito aí. Então, por que a igreja atende essas pessoas? Né? Por que a igreja católica se envolve nisso? Ou você tem um rosto haitiano, né? Que a gente trata de questões que, além de agregar a migração, ele também agrega um rosto negro. Como é que você discute essa integração dentro do país? E entre outras questões. Então, há muita incompreensão desse tema no Brasil, há muita dificuldade da gente falar sobre isso, porque há muito preconceito. Por essa ideia que se tem, que o Brasil tem portas escancaradas, que o Brasil é um país sem leis, né? Que todo mundo entra, que as fronteiras estão abertas. Isso não é real. Nós temos hoje, falando especificamente da migração venezuelana, o Brasil é o quinto país de destino dessa população. Então, os venezuelanos não estão vindo todos para o Brasil. Não existe uma Venezuela dentro do Brasil. Né? A gente tem os venezuelanos, até por questões de idioma, eles estão indo para outros países da América Latina, que não o Brasil. O Brasil é uma ilha na América Latina, né? Não costumamos falar. Então, tem essas incompreensões. E aí, as pessoas tendem a dizer que o migrante está vindo do Brasil, nem resolveu os seus problemas sociais e está aí tomando o emprego de um ou de outro. Sempre é o primeiro tema que vem, é isso, né? Então, essas coisas, é importante nós falarmos assim, sobre isso. Por que a igreja se sensibiliza para esse tema? Por que o Papa Francisco chama a atenção do mundo para esse tema? Porque ela está relacionada aos dramas humanos. Né? Então, a gente assume esse compromisso a partir do Evangelho de olhar para essas pessoas como uma pessoa que merece a nossa dignidade, o nosso respeito, né? É um sujeito de direito que precisa ser acolhido. Então, olhar para isso é olhar também para as nossas raízes, migratórias, inclusive. Verdade. Mas existe uma necessidade também de certa forma, remediar a causa da migração também. Porque, claro, alguns casos, por exemplo, catástrofes, aí, obviamente, se compreende que é irremediável, né? Mas existem muitos casos remediáveis, né? E que é muito complexo você lidar. E também, de certa forma, a preocupação da igreja com a doutrina social há muito tempo, né? Falando sobre o cuidado com a justiça social e tudo mais. Agora, você me falou uma coisa interessante. Existe uma dificuldade, mesmo dentro da igreja, de aceitar uma realidade que é muito evangélica. Existem diversas passagens em que Jesus fala do forasteiro. Né? Tem a questão dos samaritanos. Exatamente, ele é imigrante, me acolhestes. E o Papa Francisco tenta, de certa forma, retomar tudo isso. Né? Quando começa esse esforço do Papa Francisco? O Papa já assume o papado trazendo esse tema na pauta dele, né? Eu acho que é de conhecimento de todos que o primeiro ato público enquanto Papa foi a missa em Lampedusa. Foi o primeiro momento público dele, né, assumindo então seu papado, celebrar num lugar onde há a maior identificação, né, a maior visibilidade desse drama vivido, do drama humano vivido ali na migração. Milhares e milhares de pessoas perderam a vida tentando atravessar o Mediterrâneo, tentando entrar na Europa, né? Então tem um drama ali muito latente. E aí o primeiro ato dele é a missa em Lampedusa. E ele celebra a missa num altar que era um barco,
né, que simbolizava justamente esse drama migratório da travessia. Então, ele traz isso como uma marca no seu papado, que é olhar para essas realidades, para esses conflitos humanos que a gente tem vivido. E ele coloca isso na pauta dele. Ele criou um dicastério, sempre me enrosco nessa palavra, um dicastério para o tema da migração e refúgio. E ele mesmo presidiu esse dicastério dentro do Vaticano. Então, ele traz esse tema e ele chama várias lideranças no mundo para conversar sobre esse tema. Como que a igreja pode se colocar neste tema. E aí, quando você falava assim, há conflitos, né, que poderiam ser remediados. Eu trago uma fala de João Batista Scalabrini. João Batista Scalabrini é o fundador da congregação Scalabrinianos. Quando eu falo isso, a congregação Scalabriniana, pouca gente às vezes sabe, né? Os carlistas, para ficar mais simples, né? O que tem o patrono São Carlos Borromeu. Mas os Scalabrinianos trabalham com esse tema. Foi criada essa congregação com o carisma da migração. E uma das frases dele histórica, ele dizia assim, que nós defendemos o direito de migrar, mas nós também defendemos o direito de não migrar. De não migrar. De não migrar. Porque a gente pensa assim, que há um desejo definitivo e integral da pessoa que está migrando por migrar, e não é verdade. Não é verdade. Ela não quer sair da sua raiz, ela não quer sair do seu local, às vezes ela está saindo porque ela precisa mesmo, né? Exato. Então, Isso é uma falácia, né? Assim, porque você organizar para a tua vida um projeto de migração... É uma coisa. É uma coisa. Eu vou fazer um mestrado fora. Eu vou estudar, vou buscar uma oportunidade que eu quero em outro país. Eu organizei isso para a minha vida. Né? Eu organizei. E mesmo assim você vai ter dores. Vai pelear. Vai ter dores. Você vai chegar lá, não é o teu país, o cheiro da comida não é o mesmo. Né? Você vai ter uma Teus amigos não estão lá, tua família não está lá ou pode estar junto, mas também tem uma série de conflitos. Então, quando a migração é ordenada, e aí o complemento dessa frase de João Batista Scalabrini era isso: tanto é bom a migração quando ela é voluntária, quanto é danosa uma migração forçada. Isso direito é de migrar verdade. E o direito de não migrar. Então, quando a gente fala nessa migração ordenada, ok. Mas hoje, falando desses dramas humanos que a gente está vivendo, o maior movimento migratório do mundo é o que essa geração está vivendo agora. Nossa. É o maior movimento migratório que superou todo e qualquer movimento de guerras, de guerra mundial, tudo. É o maior movimento. A ONU fala hoje em mais de 270 milhões de pessoas em mobilidade humana. Se muito mais do que o Brasil, muito mais. 70 milhões a mais que o Brasil. É muita gente que está vivendo esse drama. Então, quando a gente fala dessa migração, que ela é forçada, que ela é conflituosa, ninguém quer deixar a sua pátria, ninguém quer deixar a sua família, suas raízes, ninguém quer deixar o seu projeto de vida, que é uma das coisas que eu falo. Você estudou, você se preparou. Eu estudei, me preparei para um projeto para a minha vida. De repente eu tenho que deixar tudo isso para trás. Eu não posso levar nessa bagagem. Eu não consigo levar nessa bagagem. E às vezes a pessoa chega aqui e tudo que ela fez lá é descartado, porque o diploma não vale. Não vale. Não vale. Que loucura. Tudo aquilo que ela projetou para a sua vida, ela tem que aprender a reconstruir em um país diferente. Quando você fala, por exemplo, de migrações como da Síria, congolesas, migração haitiana, imagina chegar num Brasil, a primeira barreira é o idioma. Cultura completamente Como que você pede um café? Como é que você pede uma água? A gente ouviu dramas como esse dos migrantes, assim, de sentir dores no corpo e não conseguir falar num posto de saúde, numa OBS, qual era a dor que ele estava sentindo. Que loucura. Então, esses dramas, eles são reais, eles não são folclóricos, sabe? Não é uma fantasia, eles são reais na vida das pessoas. E a gente esquece, às vezes, que a gente está falando com outro, com uma pessoa, com alguém que tem relação e que também pode adicionar muito para a gente enquanto cultura, né? Muito interessante essa conversa, que está abrindo um mar de compreensão sobre o outro e de empatia sobre essas pessoas que sofrem tanto. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa com a Márcia, com grande experiência em refugiados. Até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
de volta com o programa Café Teológico, hoje falando sobre os imigrantes, os refugiados e Papa Francisco. Márcia, a gente terminou o bloco anterior falando sobre os dramas dessas pessoas, mas assim, acho que a gente ainda não tocou a gravidade desse ponto, né? Quer dizer, a gente olha, hoje a gente tem a beleza de um jornalismo globalizado, onde a gente consegue ter acesso a vídeos, a situações de outros povos em várias partes do mundo. Não que isso esteja longe de nós, mas tem a questão dos campos de refugiado, a questão de que são pessoas que já fragilizadas e têm que percorrer longas distâncias e frio e passam fome. Quero dizer, qual o tamanho do drama que essas pessoas sofrem? A gente falava de números, né? Quando a gente falou de são mais de 270 milhões que a ONU aponta das pessoas em mobilidade humana, se deslocados aí entre as regiões, né? Quando a gente fala, por exemplo, de refugiados especificamente, porque a gente entra em alguns recortes da migração. Tá. Quando a gente fala da migração como um todo, a gente está falando das diversas migrações. Pode ser um migrante, a gente até fala migrante, um migrante é todo aquele que está em movimento, em mobilidade. Aí você pega os recortes específicos, né? Os deslocados internos, então os que estão deslocados dentro do próprio país. A gente viveu isso muito no Brasil na década de 80, e até hoje a gente vive isso em alguns momentos, né? Os nordestinos que vêm para alguma região específica, em alguma área de trabalho, enfim. E a gente tem todos esses movimentos migratórios. E aí o refugiado especificamente, que é o refugiado, solicitante de refúgio, é uma pessoa que está num processo para solicitar o refúgio. Tá. E o refugiado é a pessoa que já é reconhecida que ela realmente sofre algum temor de perseguição, um temor real à sua vida. Né? Então você tem uma pessoa que tem um drama maior, que ele não pode retornar para o país dele. Porque se ele retornar, ele perde a vida. Por quê? Porque de alguma forma ele tem algum conflito que o Estado não consegue mais garantir a sua proteção. Então, por isso que existem os acordos internacionais. O Brasil integra esse acordo internacional que é para acolher refugiados. Então, o Brasil não está sendo bonzinho em conceder um refúgio a alguém. Ele assinou um tratado, ele assinou uma cooperação internacional para que ele pudesse também acolher os refugiados. E aí você está falando de dramas muito específicos, né? E aí a gente entra na questão dos campos de refugiados. Né? Os campos de refugiados é um grande drama, um grande dilema para a humanidade, porque para os campos de refugiados, eles acontecem normalmente em regiões de fronteira entre países. E aí você tem regiões imensas, com campos de refugiados enormes, porque são pessoas que, além da situação real de temor à vida ou de conflito, ela não tem uma condição econômica, financeira, dificilmente ela tem para recomeçar a vida. Para recomeçar em um país muito distante, onde ela pode. São casos muito específicos, né, de quem chega. Por que a gente não tem tantos refugiados no Brasil? Porque o Brasil é um país distante, as pessoas não chegam com facilidade ao Brasil, a não ser agora a situação dos venezuelanos. Por isso que é o maior drama neste momento vivido no Brasil, com o maior número de imigrantes e refugiados dentro do país, porque nós estamos numa região de fronteira. Entendeu? Então aí você está falando de uma fronteira terrestre, onde há uma facilidade de chegada ou de travessia das pessoas mais empobrecidas, né? Das pessoas numa situação de maior vulnerabilidade. E aí os dramas, por exemplo, os grandes campos de refugiados você tem hoje na Turquia, na Líbia, que são dos países em maior conflito e onde acontecem os maiores campos de refugiados. É uma outra cidade à parte. Ela não, por isso a gente até tem muita dificuldade para lidar com campos de refugiados, porque é como se você tirasse o direito da pessoa da convivência em sociedade e você coloca ela num lugar à parte. É como se fosse uma cidade de leprosos. Assim, não pode entrar em lugar nenhum, não pode voltar, não pode ficar, está ali. E é uma cidade que não foi feita para ser cidade, ela não tem uma estrutura de cidade. Né? Se você pega o maior campo de refugiados ali na Turquia, Líbano, Turquia, você tem uma desestrutura total. Você não tem saneamento básico, você não tem uma estrutura de cidade, as pessoas elas acabaram se organizando dentro daquilo que foi possível. E ali dentro acontecem
muitas outras violações. Muitas outras violações. Então, o campo de refugiado é um desafio para todos aqueles que atuam, que trabalham com esse drama humano que é da migração. Agora, tem um outro drama que muito pouca gente sabe e que, para mim, é extremamente assustador. Eu não sei o nome técnico, acho que você vai conseguir me ajudar com isso. Mas existem pessoas que são literalmente sem pátria. São os apátridas. Parece que a pessoa não existiu em lugar nenhum, não veio de lugar nenhum, não conseguem fazer documento. Por que isso existe? Qual é a sensação de alguém que vive nessa situação e como que a gente poderia resolvê-la? A apatridia é ainda algo muito desconhecido da sociedade como um todo. É um termo diferente, né? Se falar apatridia ou apátridas, né, que são as pessoas apátridas, é um tema muito distante da nossa realidade, mas são conflitos reais, assim. Ela se relaciona a pessoas que, por exemplo, nasceram num campo de refugiados e que aquele país onde aquele campo de refúgio está, ela não garante juridicamente, por lei, que essa pessoa seja reconhecida nesse território. Então, a pessoa nasce num campo de refugiados, um sírio, por exemplo, né? Uma família síria está lá num campo de refugiados da Turquia, a esposa tem um filho, mas o país não reconhece como uma pessoa que nasceu na Turquia. Então, ela não é um cidadão daquele país, mas também ela não é um cidadão da Síria. Sim, porque ela não nasceu na Síria. A cidadania é muito engraçada, né? Tem países, aí é muito de país para país. Tem país que o cidadão é quem tem descendência. Tem país que o cidadão é quem nasce no local. Então, se ele nasce num país que exige descendência, ele não consegue a cidadania daquele país. E o país dele é por local. E daí ele não consegue porque ele não nasceu lá. Ou seja, a pessoa fica sem documento, sem nada. Tem um drama desconhecido, mas até foi divulgado na mídia há um tempo, relacionado à República Democrática... Eu sempre confundo República Democrática do Congo e a República Dominicana, que fica na divisa com o Haiti. A migração haitiana, ela como naturalmente, qualquer grupo humano, a tendência é a migração. Todos nós viemos da migração. Sim. Mas a migração haitiana, ela já tinha uma história de migração anterior ao terremoto de 2010. E aí muitos foram para a República Dominicana. E ali as famílias se constituíram, ficaram por anos ali, né? Então tinham famílias ali que moravam ali, né, por 40 anos. E ali nasceram seus filhos, criaram. Só que aí em algum momento, né, o governo da República Dominicana não reconheceu mais essas pessoas como cidadãos do seu país, né? E aí essas pessoas se tornaram apátridas. Então, e já tinham nascido ali no território e tinham 40 anos. Entende? Então a pessoa ela não tem mais nenhuma identidade. Isso a gente precisa falar que no Brasil a gente tem um avanço significativo com relação a isso. Isso vem de todas as organizações sociais do Brasil, especialmente da Igreja Católica. Fez com outras igrejas também, mas a Igreja Católica sempre é pioneira em alguns trabalhos. Nós temos muitas organizações eclesiais da Igreja que atuam com dramas como esse. E no Brasil a gente conseguiu mudar a lei de imigração que nós tínhamos em 2017, uma lei muito recente. Muito recente. Nós tínhamos uma lei que era o Estatuto do Estrangeiro, que é outro nome que a gente não fala mais estrangeiro, porque o estrangeiro é algo que remete a um estranho, que causa medo, um desconhecido. Então, esse Estatuto do Estrangeiro da década de 80, ele colocava o migrante no lugar que deveria a lei proteger a segurança nacional. Então, o migrante como alguém que vem invadir o espaço, e aí a gente retoma para alguns outros temas, que é o que reflete muito hoje na sociedade. O migrante como um invasor, aquele que vai tirar o direito do outro, aquele que vai chegar e tomar o emprego do outro. Então, a lei do Estatuto do Estrangeiro, ela reforçou isso na cultura da nossa sociedade. E em 2017, a gente teve a alteração dessa lei. Então, a gente tem a lei de imigração de 2017. E aí ela garante também, isso também não é só nessa lei, mas também já vinha desde o Estatuto do Estrangeiro, algo que é o direito de uma criança migrante, de pais migrantes que nascem no Brasil, ser reconhecido como cidadão brasileiro. Que legal.
Então, isso a gente tem, é um avanço importante. Então, por isso que o tema da patrídia é um tema muito novo para nós, e é um tema que o Brasil ele tá na vanguarda disso, um pouco à frente de outros países. Agora, você comentou uma coisa muito interessante. Desculpa, eu vou falar uma palavra muito forte porque eu quero chocar mesmo. Esse asco que algumas pessoas têm pelo estranho, por uma pessoa estrangeira, é uma atitude completamente anticristã, né? Assim, por favor, eu não consigo nem começar a pensar em que aspecto. Primeiro que a gente, dentro do cristianismo, a gente encontra um Cristo em todas as outras pessoas. Então, se a gente está se deparando com uma outra pessoa, independentemente de onde seja, da língua que fala, da cultura que seja, a gente está se deparando com um Cristo e a gente deve recebê-la como Cristo. E segundo, porque a nossa igreja foi uma igreja de imigrantes. A gente sai de Jerusalém e vai para os confins do mundo como, vou usar essa palavra porque é forte, como estrangeiros, né? Pedro, Paulo vai para Roma, eles não são romanos. Quer dizer, Paulo tinha cidadania, mas assim, mesmo assim, a gente sai também daí depois de Roma, a gente vai para os outros lugares do mundo, sempre migrando. Vai ser muito injusto um católico tratar qualquer pessoa que venha de outro lugar de uma maneira diferente do que Cristo, porque nós somos frutos disso, né? Falando a partir do Evangelho, com certeza, né? Porque é negar, né, o nosso compromisso, o nosso batismo. Nosso batismo. Eu acho que isso não tem nem o que discutir, quanto mais para qualquer ser humano, independente da sua religião. É negar a sua própria história. Sim, e agora nem tudo são dores, né? Tem coisas muito boas que a gente pode aprender com isso. Dentro da sua experiência, assim, o que você pode citar que são luzes para isso, que a gente pode aproveitar, como que a gente pode ver isso de uma maneira positiva, encarar isso como até uma graça? Eu vou trazer na memória agora uma grande campanha que o Papa Francisco lançou para a igreja no mundo, que era uma campanha Compartilhe a Viagem. Né? Abra os braços e compartilhe a sua história com a história do outro. Sabe? Fale e escute. Escute primeiro a história do outro e abra os braços para acolher esse outro que está na tua frente, que também tem uma história, que também tem uma história construída no seu país, tem uma vida que ele pensou para si e para os seus. Então, eu parto disso, desse olhar do Papa, sensível do Papa Francisco, e que ele provoca a igreja para isso, para esse olhar. E também trago a fala de um professor daqui de Curitiba, um professor de uma universidade, que ele dizia assim, vamos falar do Brasil. Se o Brasil compreendesse, né, conseguisse perceber a riqueza que a migração traz para o país, se ela percebesse que aquele ser humano, aquela pessoa humana que está ali, ela foi formada dentro de um projeto de vida e ele traz consigo muita riqueza, sabe? Ele pode contribuir de uma forma muito significativa com o país. Se a gente compreendesse isso, né, e a gente se abrisse para isso, eu acho que muita coisa poderia ser diferente na nossa sociedade. Sim. Sabe? É você compreender que o outro, ele traz conhecimento, ele agrega à nossa sociedade, à nossa vida em sociedade, muitas riquezas culturais, né, gastronômicas, culturais, de conhecimento, e que podia contribuir muito com o desenvolvimento do país. Se a gente não percebe isso, é um país que também não sonha, não olha para frente, sabe? Não pensa em mudanças também. Sabe? Você não acolher o outro é você se fechar para si mesmo. E é um país que cresceu com a pluralidade, né? Espero que você tenha gostado muito do programa de hoje e essa reflexão possa também abrir os seus braços para acolher um novo viajante com você. Até mais e te espero no próximo programa Café Teológico.